Ossos do crânio. Então, o crânio é formado por 8 ossos, 4 são ímpares, ou seja, tenho um só, e 2 são pares, tenho 2 de cada. Acompanhem comigo. Na figura, nós temos ali em azul o osso frontal, onde o povo diz que é a nossa fronte, né? O osso frontal ele fica aqui, é a nossa testa. Daí temos os ossos parietais ali em verde, eles já são pares, um de cada lado. Então, eles estão aqui. Daí temos o osso occipital, tá? Que meus alunos às vezes falam que é o hospital, não é o occipital. Ele é único e ele fica aqui atrás, tá? E temos os ossos temporais aparecendo ali, que também são 2, são as nossas têmporas, né? Onde geralmente começamos a ter cabelos brancos primeiro e que eles vêm aqui. Então, frontal, 2 parietais, 2 temporais e 1 occipital. Daí a gente tem mais 2 seres humanos, lá o esfenoide e o etimoide, que eles não são tão visíveis, tá? O osso esfenoide a gente consegue, se vocês pegarem bem no cantinho, dentro dos olhos, vocês vão sentir uma bolinha aqui que é a asa menor. Se vocês colocarem a mão aqui, ó, e morderem, vocês sentem que algo se mexe, a asa maior do osso esfenoide, mas ele tem um formato de borboleta e ele está lá dentro, é aquela parte bege ali, abaixo do rosa, abaixo do azul, né? Vista de lado, e vista de frente é aquela borboleta ali, tá? E daí a gente tem o osso etimoide nessa figura mais abaixo, vocês vão ter que olhar bem atentos para ver lá dentro, ele em verde, ele está posterior aos nossos ossos nasais. Então, esses são os nossos ossos do crânio, minha gente. Quem são eles? Frontal, parietais, temporais, occipital, esfenoide com a asa maior aqui e o etimoide lá atrás dos meus 2 ossos nasais, beleza? Então, aqui uma vista superior, né? A gente consegue ver ali em azul o osso frontal, em roxo o osso occipital e em verde os 2 ossos parietais, olhando o crânio de cima. Tá? Daí da base do crânio, né? Ou seja, se eu pegar, deixa eu pegar o rapazinho aqui. Se eu pegar um rapazinho aqui, né? Então vamos olhar nele. Ops, desencaixou aqui só um pouquinho. 10-0 para coordenação motora da professora. Aí. Vamos sentar o moço aqui na mesa, né? Olhem ele de costas, tá, gente? Não liguem que hoje ele veio sem roupa. Parte de trás, occipital. Vire de frente, não seja tímido. Parte da frente, olhe lá para o pessoal. Frontal, tá? Agora vamos retirar a calota craniana do pobre. Então, a gente olhando a calota craniana aqui, a gente tem... Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vai dar. Ó, então, como se estivesse aqui, né? Na mesma posição que eu estou, virei para vocês olharem de cima. Então, aqui a frontal, aqui os 2, tá? Parietais, e lá atrás o comecinho do occipital. Daí, aqui ficou, na base, os parietais, tá? Aqui, bem pequenininho, a gente vai ter a asa maior do esfenoide. E lá por trás dos nasais, a gente vai ter o etimoide. E se a gente vê a base do crânio, né? A gente consegue ver aqui nessa região. Essa região aqui de borboleta, que é o... Aqui, o esfenoide. Vamos lá para os slides, tá? Então, a gente consegue ver ali o esfenoide em laranjadinho. A asa maior do esfenoide. Não se preocupem com todos esses acidentes ósseos que estão marcados ali na lateral. O que eu quero que vocês saibam é o nome dos ossos do crânio e da face, para onde vamos agora. Então, na face, nós temos
14 ossos, tá, gente? 6 são pares, né? E 2 são ímpares. Nos pares, eles se chamam zigomáticos, maxilares, nasais, lacrimais, palatinos e conchas nasais. E os ímpares, nós temos a mandíbula e o vômer. Novamente digo, são várias sugestões para nome de filho. Então, acompanhemos lá. Nasal. O nasal é o nosso osso nasal, gente. Logo abaixo dele, a concha nasal inferior. O vômer, pessoal, ele é o assoalho do nariz. Se a gente pudesse enfiar o dedo reto aqui e tocar o chão do nariz, é o vômer. Tá? Lacrimal. Então, eles são os cantinhos dos nossos olhos, quase abaixo daquela bolinha do canto dos nossos olhos. Maxila, tá? Nós temos duas. E mandíbula, que é a parte de baixo ali dos nossos dentes, nós temos uma. Zigomático, a maçã do rosto, aquela que a Angelina Jolie tem bem proeminente, são os ossos zigomáticos. E fechou, né? Então vamos olhar aqui no moço, quem que a gente consegue ver? Vamos sentar ele mais próximo de vocês, cruzar as pernas, os membros inferiores dele. Né? Acho que está melhor aberto. E vamos olhar. Olha lá para o pessoal, querido. Então, o que a gente tem aqui? Vamos pegar com a lapiseira, vai ficar mais fácil. A gente tem aqui nasal, tá? Aqui a gente tem os zigomáticos. Aqui a gente tem as maxilas. Aqui nós temos a mandíbula. Aqui as conchas nasais. Aqui dentro, no assoalho, nós temos o vômer. E daí aqui nós temos os lacrimais. Até pintei o pobre. E agora, para memorizar novamente, então vamos ver um mix de ossos do crânio, né, que vem desde o frontal, uma lateralzinha ali do parietal, ali a asa do esfenoide dentro do olho, o lacrimal no cantinho dos olhos, o nasal ali no nariz mesmo, abaixo do nasal as conchas nasais, a mandíbula abaixo dos dentes, né? A maxila acima dos dentes, o zigomático, que é a maçã do rosto, lá da Angelina Jolie, que vocês não vão esquecer mais, eu sei. E é isso aí, pessoal. Com isso, a gente pode dizer que concluímos a nomenclatura básica dos ossos do crânio e da face. Daí a gente vai para a coluna vertebral, aquele ser tão iluminado que nos proporciona realizar tanta mobilidade no tronco. A coluna, né, ela não é uma, são muitas vértebras. Então vamos ver a divisão dela. São 7 vértebras na região cervical, tá? E daí assim, pessoal, a gente vai chamar na literatura, vocês vão enxergar, as pessoas não ficam escrevendo vértebra cervical 1, vértebra cervical 2, não. Elas escrevem em C1, em C2, em C3, são as vértebras cervicais. Torácicas, vértebra torácica 1 não, é T1, T2, T3 até 12, porque elas são 12. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, que são de C1 a C7. Em verde ali, 12 vértebras torácicas, que vão de T1 a T12. Em vermelho, 5 vértebras lombares, que vão de L1 a L5. Daí nós temos vértebras fixas fundidas na região do sacro, S1 a S5, e o cóccix, que é a fusão de 3 a 5 vértebras rudimentares, tá bem? Então vamos ver as diferenças que existem por região. Primeiras características gerais da vértebra, tá? Toda vértebra ela vai ter um processo espinhoso, tá? Que é, quem é mais magricela consegue colocar a mão nas costas e sentir uma pontinha, né? É o processo espinhoso.
Daí, na lateral do processo espinhoso, são dois, um de cada lado, os processos transversos. Daí nós temos o corpo, que é o corpo da vértebra, que é onde repousa o disco, né? Quem tem hérnia de disco é alguma situação de escape ou de alteração do disco que está ali sobre o corpo. Então, qual a função do disco? Amortecer impacto, dar mobilidade, né? Entre cada uma das vértebras a gente tem um disquinho. E o forame vertebral, né? Que é o meio por onde passa a nossa coluna, tá bem? A nossa medula, desculpem, tá? A medula espinhal que traz o nosso sistema nervoso central para inervar todo o nosso corpo. Então, é processo espinhoso, dois processos transversos, forame vertebral e corpo. A gente precisa saber o que é processo espinhoso, o que é processo transverso, porque acaba sendo ponto de início, ponto de fim de músculos. Então, a gente tem que conhecer essas referências anatômicas. Daí a gente tem algumas características regionais. O que torna uma vértebra cervical diferente de uma torácica e de uma lombar? Tá? As vértebras cervicais, elas têm ali uns buraquinhos chamados forame transversos, que é para passar a artéria vertebral com sangue para oxigenar o nosso sistema nervoso lá dentro da nossa caixa craniana, tá? Então, olhem ali em cervical, vocês vão ver que elas têm três buracos. O grande, né, que é o forame vertebral, e dois pequenininhos, que é o forame transverso. Tá? A vértebra lombar, olhem lá, a última ali, a mais da sua direita. Não, é direita, isso mesmo. Ela tem um corpo bem grande, né, por onde vai repousar o disco, porque a nossa coluna lombar é a primeira a receber o impacto do nosso pisar no chão, do nosso correr e etc. Então, ela precisa ser grande e robusta para amortecer. Por que a gente tem curvas na coluna, né? Vou retornar para vocês alguns slides aqui. Estão vendo que a gente tem curvinhas, né? Justamente para dar mobilidade, mas principalmente para amortecer os impactos, né, dos nossos movimentos. E a vértebra torácica, ela vai ter ali áreas articulares para as nossas costelas, tá? Na nossa caixa torácica. Daí a gente tem algumas características individuais, tá? A primeira vértebra cervical se chama atlas. Ela não tem corpo, ela vai se articular com a segunda vértebra cervical por um processo odontoide. Então, a segunda vértebra cervical se chama axis, ela tem aquele dentinho ali que articula, que liga ela ao atlas. Não, não são todas as vértebras com nome, tá? É só atlas e axis. Então, o que a gente precisa saber que a gente tem ali a primeira vértebra se chamando atlas, sem corpo e logo sem disco, e a segunda vértebra, o axis, né, que tem ali o processo odontoide que vai se articular com o atlas. Daí nós temos o sacro, que fica abaixo da nossa coluna lombar, que são vértebras fundidas, e abaixo dele, bem pequenininho, o cóccix, que varia de pessoa para pessoa, que são 3 a 5 vértebras rudimentares. Ali uma imagem ampliada do cóccix. E para ir fechando essa parte do nosso esqueleto axial, pessoal, nós temos então a nossa caixa torácica, tá? A caixa torácica ela vai ser formada pelo osso externo, então olhem ali na imagem anterior, aquele osso no meio das costelas, né? O osso externo, então, ele vai ter várias regiões, né? A gente consegue ver aqui no centro, é a fúrcula ou incisura jugular, então desce das nossas clavículas e cai ali no osso externo, no centro dele, a gente tem a fúrcula ou incisura jugular, né? Daí, temos o manúbrio, o corpo e o processo xifoide. Então, ó, fúrcula ou incisura jugular, manúbrio, corpo do externo e o processo xifoide. Aqui, processo xifoide. Se a gente colocar, vier percorrendo com a mão o fim das nossas costelas, a gente vai chegar aqui numa pontinha que é dolorida. É este processo xifoide.
Daí, sobre as costelas, pessoal, vocês já escutam falar por aí que fulana, para ficar mais acinturada, tirou uma costela. Sim, as pessoas fazem essa doideira de, às vezes, cortar fora uma costela flutuante, tá? Então, nós temos 12 costelas, que é aquela que vocês também comem no churrasco de domingo, né? Os músculos entre as costelas, né? Os intercostais. 7 delas são verdadeiras. Ah, por que as outras são falsas ou flutuantes? Por que as outras são de mentira? Porque se a gente olhar aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, tá? Aqui é a clavícula, então é o osso de membro superior, não conta. Mas aqui a gente tem a primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Só as primeiras 7 se ligam ao osso externo, tá? A oitava, a nona e a décima, elas se unem via cartilagem à sétima, tá? E a 11ª, aqui, ó, e a 12ª, elas são flutuantes, não se ligam a ninguém. Tá bem? Então, essa é a anatomia da nossa caixa torácica. A gente consegue ver em vermelho as costelas verdadeiras, né? Em verde as falsas e em azul as flutuantes, ok?